Hoje vamos falar sobre as emoções. Elas estão presentes na natureza dos animais, mas principalmente no ser humano. Sim, nos animais também. E eu sou a Carolina Lobato, psicóloga infantil. E o que exatamente é uma emoção? Para que serve? Como que ela acontece? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, comente se você desejar, curta e, se possível, compartilhe, porque sempre tem alguém que precisa da informação que a gente está falando aqui. Então vamos lá. O que são as emoções? As emoções, elas são uma reação nossa diante de uma situação. E para que elas servem? De forma bem resumida, bem básica, elas servem para se comunicar, para nós nos comunicarmos. Nós estamos sempre dizendo alguma coisa através da emoção que nós estamos expressando, seja na expressão do nosso rosto, do nosso corpo, e mesmo sem precisar dizer nada. E a gente já consegue identificar no outro, ou até na gente mesmo se olhar no espelho, que tem alguma coisa acontecendo ali. É muito comum nós falarmos ou ouvirmos as pessoas falando em sentimentos e também em emoções. E algumas pessoas acham que é a mesma coisa. Sim e não. E eu vou explicar por quê. Os dois têm a ver com o que nós sentimos. Mas a forma que elas se apresentam é que está a diferença. Por exemplo, a emoção ela é uma resposta mais imediata. Ela é aquele momento que está acontecendo, nós reagimos a alguma situação e essa é a emoção que nós sentimos. O sentimento já é algo mais duradouro, é algo que já está um pouco mais instalado em nós. E o sentimento é uma forma de nós tomarmos consciência daquilo que nós estamos sentindo. Olha que interessante. Você sabia que o pensamento é a voz da emoção? É ele que traduz o que o nosso corpo está sentindo. E aí nos damos conta. Parece complexo, né? Parece bem complicada essa história de emoção, sentimento, voz e quem sente, quem não sente. Mas depois que a gente consegue entender, a gente já funciona de uma forma mais automática, né? Não precisa ficar tomando conta. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena ter essa percepção. Porque é aí que está a diferença. Quando a gente sabe o que a gente está sentindo, como o nosso corpo funciona diante das situações, a gente consegue organizar, controlar de alguma forma essas reações. Então, nós já sabemos o que são as emoções e para que elas servem. São as reações diante de uma situação e que servem para comunicar sobre aquilo ali que se sente. Mas tem uma informação importante: não é possível controlar ou não sentir, né, as emoções. Seria bom em alguns casos não sentir medo, não sentir tristeza, por exemplo, mas não é possível. Nós vamos sentir da mesma forma que sentimos sede, fome, calor, frio, são coisas que acontecem. Mas tem como saber como controlar essas reações que nós temos diante do que sentimos. E é por isso que eu estou falando aqui hoje para vocês sobre isso. Hoje nós vamos ver sobre as emoções básicas, vamos assim dizer, né? Na verdade nós temos muitas. Mas vamos começar do começo, para entender quais basicamente acontecem conosco, e a partir delas, em outros vídeos, eu vou dizer para vocês quais costumam acontecer. Mas é muito importante falar que não existe emoção boa ou ruim. Mas como, Carol? Quando que é bom sentir raiva? Quando que é bom sentir tristeza? Nojo? Na verdade, a gente não vai pensar por esse lado, assim. Na verdade, todas as emoções têm uma importância na nossa vida. Elas servem para alguma coisa que vale muito a pena. Então, como que a gente vai falar sobre essas emoções? Nós vamos passar a chamar de emoções agradáveis e desagradáveis.
porque essa é a sensação que a gente tem quando está sentindo uma delas. As emoções agradáveis são aquelas que são boas de sentir, são prazerosas e na maioria das vezes a gente quer mais. As desagradáveis são aquelas que causam incômodo, são aquelas que a gente quer que acabe logo porque desgasta a gente, é incômodo. Mas, como eu falei, é importante ver de uma outra forma e assim a gente começa a lidar diferente com as nossas emoções. Quando eu deixo de ver o medo como algo terrível na minha vida, eu começo a valorizar esses pontos que ele tem como serventia para mim, vamos dizer assim. Tá, eu já sei que elas são agradáveis ou desagradáveis, mas quais são essas emoções básicas, afinal, que você tem para dizer pra gente, Carol? Enquanto emoções agradáveis, nós temos a alegria e o amor. E desagradáveis, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva. E não fui eu que inventei isso não. Tem um montão de gente que estuda isso por aí e chegou a essa conclusão, tá? Eu não vou ficar aqui dando aula sobre essa parte tão teórica e tão técnica, porque é muita informação e acaba que pode confundir. Então eu prefiro fazer um resumo de tudo e passar para vocês para ficar de uma forma mais prática. Cada uma dessas emoções, amor, alegria, medo, raiva, tristeza, nojo, merece um vídeo especial, só delas. Nós já temos aqui o vídeo sobre o medo. Na verdade eu fiz em 2 partes. Tinha bastante coisa para falar e sempre tem mais. Mas um outro dia eu faço um pouco mais sobre o medo e vou fazer aos poucos sobre cada uma das outras emoções, combinado? Quando uma emoção, seja agradável ou desagradável, aparece, o que acontece com a gente? Eu vou falar para vocês sobre uma metáfora que eu acho muito bonitinha e que ela é muito boa para explicar sobre isso, né? Quando as emoções aparecem. Imagina que um barquinho. E aí eu sou esse barquinho e eu tô no mar, aquele marzão bonitão. E aí tem hora que esse barquinho vai sacudir muito e essas ondas estão agitadas. Que sensação a gente sente numa situação dessa? Uma sensação desagradável. E aí a gente tá falando das emoções desagradáveis. Mas aí elas vão embora. E aí o mar continua a ficar mais calminho e é com aquele movimento mais tranquilo. E aí, nessa hora, é a hora que a gente sente uma emoção agradável, porque a sensação tá boa, tá prazerosa. E aí, as ondas a gente vai chamar de emoção, de emoções. E eu, que sou o barquinho, vou permanecer ali, esperando a próxima onda, que eu não sei qual será, enquanto essas ondas vão passando. Elas deixam a marca delas, elas me atingem de alguma forma e eu tenho uma reação que é aquilo que eu sinto e aí ora é agradável, ora é desagradável. Vocês já prestaram atenção ou já vivenciaram de estar no meio do mar, num barquinho ou num barcão, num transatlântico? Não importa. Ou até mesmo na beira da praia e ver aquele mar bem lisinho, tem quem chame de mar de almirante, aquela coisa bem bonita, tranquila. Esse é o nosso ideal, essa é a nossa meta de vida. Pena que ela não acontece constantemente 24 horas por dia. Ela tem os seus momentos de aparecer, que é a tranquilidade, é o bem-estar. Isso é o que todos nós buscamos. Mas é importante a gente entender que ela não é fixa. E quando a gente acha que a gente se sente bem triste, porque parece que nunca vai acontecer. Então, quando a gente entende que todas as ondas têm a sua vez de acontecer, a gente vai saber que ela vai passar, vai dar lugar a outra e vai ficar tudo bem. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei sobre entender, apesar de ser complexo, mas que depois a gente acostuma, como que funciona essa coisa de sentir a emoção, saber como que eu vou reagir,
que emoção que está acontecendo, como que eu estou expressando. Essa é uma coisa muito importante da gente ter noção de como a gente funciona, para justamente quando estivermos buscando o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade, vai ficar mais fácil. Se eu já sei como funciona esse passo a passo, vamos dizer assim, essa busca vai se tornar mais fácil. Vocês lembram que eu falei que é importante saber como que a gente funciona? Porque é justamente quando a gente sabe o que o nosso corpo está dizendo, o que nós estamos sentindo, quando a gente percebe, a gente consegue com maior efetividade dar mais certo na minha busca pelo bem-estar, pela tranquilidade. Como se eu já soubesse quais os caminhos que me levam até lá e quais são os obstáculos que podem me atrapalhar. Apesar deles estarem no caminho, me incomodando, sendo desagradável, eu vou conseguir contornar a situação de uma forma menos intensa e vou conseguir chegar lá onde eu quero. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e não tem como não deixar acontecer. Elas vão acontecer. Mas aí, se eu já sei que eu estou preparada, tipo uma prova, se eu estudei, eu me preparei, eu vou conseguir fazer uma boa prova e o resultado vai ser bem efetivo. Eu vou conseguir me sair bem com uma nota boa nessa prova.